Noite e o pastor para orar pela vida dele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, orar pela vida do irmão, vai ministrar a palavra. Amém. Glória a Deus. Se Deus ainda não falou com você, vai falar agora, viu? Se prepare, fique atento e ore pelo pregador para que Deus venha usar ele neste lugar. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o pregador desta noite. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Eu creio que Deus já colocou as palavras no coração dele. Seja feita a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, manifesta o teu poder aqui, Pai, neste lugar. Enche ele, meu Pai, derrama, Senhor, teu azeite na cabeça do teu servo. Capacita e fortalece mais, Senhor. Vai usando ele, meu Pai, para o teu povo que se encontra aqui, Senhor da glória. Ó Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, neste momento o Senhor te apresenta a vida do teu servo, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tem falado, Senhor, no coração dele, Senhor. Que o Senhor manifeste, Pai, o teu poder aqui neste lugar. Que o Senhor, meu Pai, use a boca dele, Senhor, grandemente, Senhor. Que não seja a boca dele, mas seja o Espírito Santo para os teus servos que se encontram aqui neste lugar, Senhor. Vai usando, meu Pai, vai enchendo ele com a tua graça, Senhor. E vai, Senhor, capacitando mais e mais. Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Boa noite, igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus demais por essa rica oportunidade. Estar em comunhão com os irmãos é muito importante para a nossa edificação. Afinal de contas, nós somos o corpo da igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vejo frutos do evangelismo aqui. Deus abençoe o coração de cada um que se cedeu ao agir do Espírito Santo trabalhar dentro de vocês. E eu quero deixar aqui algumas reflexões essa noite. Nós temos o tema da campanha, eu tenho o tema da pregação. Mas antes de chegar em ambos os temas, caso ainda não esteja na sua memória, tanto o tema da pregação como o tema da pregação não está, porque eu vou entregar agora, amém? Mas o tema da campanha. Essa campanha foram 7 semanas, né, pastora? Quero agradecer cada um que se disponibilizou vindo da sua cidade. Teve gente vindo de Macaíba para cá, foi muito chão, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe por que colocou você aqui essa noite. E a gente vai começar pelo início, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E eu vou começar por um versículo que já é conhecido, acredito que de muitos, mas eu quero trazer algo novo para você da parte do Senhor. Porque é importante a gente sempre estar se renovando na palavra de Deus, que se renova e nos traz renovo, nos traz refrigério, que é o Gênesis 19, do versículo 15 ao diante. Se você quiser abrir a Bíblia para acompanhar-me, nós vamos ter em Gênesis 19 aquele clássico momento da destruição de Sodoma e Gomorra. Aquele clássico momento que acredito que muitos aqui já devam conhecer. Mas a reflexão ela vem muito forte essa noite. Se puderem abrir aí comigo. Eu não vou fazer a leitura inteira, igreja, pelo menos vou me esforçar para não ler, porque eu gosto de ler, porque a gente tem que correr com a palavra para todos que possam absorver. Mas de forma resumida, Gênesis vai dar alguns detalhes que eu gostaria que você abrisse a porta dos corações. Abrisse a porta do coração para que Jesus pudesse, o Espírito Santo pudesse manifestar a glória de Deus neste lugar. Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Essa palavra do versículo 15, ela nos traz uma revelação clara, igreja. Os anjos apertaram com Ló. Esse apertaram, em outras traduções, significa apressaram Ló. Quero deixar uma coisa muito clara, que a gente está no encerramento de campanha e você não entendeu. Deus está com pressa para agir na sua vida, porque você está atrasado no seu chamado. Se você está atrasado no seu chamado e você tem a consciência disso, Deus vai tocar no seu coração essa noite. Porque o tema dessa pregação é: Deus tem pressa.
Mas como assim, irmão Rubens? Deus tem pressa. Nós ouvimos o tempo todo que a pressa é naturalmente inimiga da perfeição. Só que os céus têm maneiras diferentes de contar, de contabilizar, porque o agir de Deus não é para amanhã, o agir de Deus é para agora. E vocês têm que sair daqui com a consciência, plena convicção de que Deus vai fazer hoje, aqui e agora. E os anjos que apressaram Ló querem apressar você essa noite também. Os anjos que pegaram na mão de Ló vão querer pegar na sua mão também. Aleluia. Porém, o versículo 16 dá um detalhe. Ele, porém, Ló demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Os anjos do Senhor pegaram Ló pela mão, porque Ló estava atrasado. Aleluia, gente. Isso aqui é uma reflexão profunda, igreja. Quantos de nós já não estivemos atrasados no nosso chamado, seja no passado, e quantos de nós não estamos atrasados hoje, no presente, no aqui e agora? E se abra para Deus fazer o grande, o sobrenatural. E o versículo 17 nos dá mais informação ainda, logo no início. E aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares. Presta atenção que eu vou repetir de novo. Escapa-te por tua vida, não olhe para trás. Glória a Deus, aleluia. Tem coisa que o anjo vai puxar você, vai pegar você pelo braço, porque o Senhor ordenou, pega pelo braço e leva. Mas vai ter uma hora, igreja, que vai ter que ser você. Verdade. Sozinho, andando com suas próprias pernas. Porque Deus age até o sobrenatural para te apressar. Depois é do livre arbítrio. Glória. Por que eu estou trazendo o livre arbítrio? Porque tem gente com as portas do coração fechadas e Deus quer bater e quer fazer morada. Mas Ele não habita na sujeira, Ele habita na limpeza. Ele vai limpar e purificar o seu coração nessa noite, porque o fechamento de campanha é para fechar com a chave de ouro. E a chave de ouro provém do céu, é do alto trono do Senhor. É dele que provém o livro da vida. E o nosso nome tem que estar lá, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18, olha só o que é que Ló disse. Assim não, Senhor, eu não quero andar com minhas perninhas não. Chegue, que estava muito bom o anjo agarrando minha mão. Chegue. E eu podia estar falando mal de Ló agora, mas talvez Ló esteja lá no céu, e quando eu chegar lá ele vai olhar assim para mim com o olho cruzado e disse: eita, que falou mal de mim não tá, hein? A gente tem que se lembrar que antes de falar do irmão, pode ser que ele esteja lá em cima, a gente nem sabe. Porque aqueles ladrões na cruz do Calvário, não tinha um cristão que dissesse: aquele dali vai para o céu, antes de fazer a confissão e fazer o quê? Fazer o ato de confessar com a boca que: ei, para você, ladrão à minha direita. De xingar o nosso Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos, mas Ele não. Glória. Até um ladrão, se abrindo para o Espírito Santo, Deus dá a salvação a ele. E tem gente que não está abrindo, e Deus vai querer bater na porta do seu coração hoje, igreja. Glória a Deus. Abra as portas do seu coração. Não faça como Ló, não. Assim não, Senhor. Olha só o que ele fala no versículo 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Mas agora? Deus manda 2 anjos para agarrar você pela mão, para entregar a revelação que vai descer fogo do céu, vai descer enxofre do céu, vai queimar a cidade toda, dar um jeito de te apressar, de te conduzir para fora da cidade, e você agora que vem dizer: o teu servo tem achado graça nos teus olhos. Aleluia, gente. Mas como diria o ditado, antes tarde do que nunca. É verdade. E o versículo 18 continua. Aí ele começa a impor o quê? Dificuldade. Já não bastava o anjo estar apressando ele, porque ele estava atrasado. Aí o anjo vai e chega no chamado enviado pelo alto trono do Senhor. Aí ele vai dizer o quê? Mas não posso escapar no monte, pois tenho medo. Tem o quê? Medo. Irmão, se está difícil para você que está com 2 anjos agarrando sua mão, igual a Ló, imagine para a gente que não está nem vendo os anjos agarrando nossa mão, porque Ló estava vendo. A gente tem que começar a ter consciência. Vai ter hora que o anjo vai ter que agarrar na nossa mão, senão a gente não consegue. O profeta Isaías profetizou: o Senhor é aquele que nos pega pela mão direita, pela destra mão. Mas tem hora que a gente vai ter que andar sozinho. E o problema é que andar sozinho dói. Ou andar sozinho às vezes nos dá tanta vontade de murmurar, nos dá tanta vontade de olhar para trás assim: Senhor, esse arado está muito difícil para mim.
Mas o Senhor manda te dizer: eis que aquela cidade está perto para fugir. Vai. Aí ele diz o quê? Mas é pequena. Diga aí. Mas é pequena. Aí ele começa a botar dificuldade. Ali, ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva? Tem tanta gente igual a Ló no cristianismo de hoje. É Deus pegando pelo braço, Deus pegando pela mão, colocando você na nova igreja, no novo chamado, ou no antigo chamado sendo reativado, e você olhando e dizendo: mas aquela igreja é tão pequena, mas aquela igreja é tão isso, mas aquela outra igreja é tão aquilo. Eu não sei se cabe minha alma ali dentro. Ô Jesus, maravilhoso. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós. Aí o versículo 22, o anjo volta a dizer: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer. Vai ter momento que o Senhor destinou para aquilo ali, você vai ter que arcar com as consequências daquilo ali. Porque Ló só estava aqui, na laranjada, desculpa a expressão cotidiana que eu estou utilizando, mas na laranjada, porque ele se colocou lá. Se ele tivesse acompanhado seu tio, Abraão, não tivesse brigado com ele, não tivesse gerado contenda com ele, se ele não tivesse dividido a casa, estava contigo até hoje. Eita, meu Deus. Glória a Deus, é verdade. Eu senti o agir do Espírito Santo aqui, igreja. Se você não sentiu aí, é porque a gente não está na mesma conexão. Se quiser que a gente ore, a gente ora. O Espírito Santo descer aqui e abrir as portas do nosso coração. Porque é Ele quem dá o convencimento, não sou eu não. Se vocês estão achando que o Rubens aqui, o capelão, vai fazer alguma coisa por vocês, vocês não entenderam o Evangelho ainda. A gente tem que abrir as portas do coração. Então apressa-te e escapa para ali, porque nada poderei fazer. Enquanto não tiveres chegado, nada poderei fazer. Tem anjo essa noite querendo, do alto trono do céu, pegar você pelo braço, te conduzir para os caminhos certos, para que você possa prosperar, para que você possa, além de prosperar, possa frutificar. Nada, absolutamente nada, é mais importante na sua caminhada do que frutificar. Porque uma árvore sem fruto, Deus corta. É verdade, Jesus. Uma árvore sem fruto, Deus maravilhoso. João 8,36, vamos lá que vem mais. Deus quer falar aqui. Se puderem me acompanhar, João, Epístola de João, capítulo 8, versículo do 36 até o 44, 47. Mas eu vou pular em alguns versículos para que a gente tenha maior continuidade, para que eu não tenha que ler tudo. Tem gente que está preso, sabe por quê? Versículo 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! É o Filho do Homem que tem que libertar você. Tirar você dos maus caminhos, tirar você das más amizades, tirar você dos maus hábitos, porque as más amizades corrompem os bons costumes. Ah, mas fulano é tão legal, fulano é tão simpático, fulano é tão carismático, mas está podre os frutos. É verdade. Olha, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Não é a título de julgamento. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Você não é juiz. Ninguém aqui é juiz. Mas observe. Senhor, abre meus olhos para aquela amizade. Coloque em oração. Será que é da tua vontade? Coloca aquela outra amizade em oração e vá orando. O Espírito Santo é auxiliar. Ele vai te auxiliando nas escolhas. Você tem que conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Vou até descer aqui do altar. Ele é um ser vivo e ele tem sentimentos, inclusive sentimentos que ele coloca no coração de cada um de vocês. Gálatas 5:22 vai dizer quais são os frutos do Espírito Santo. Eu já preguei sobre isso e ele está aqui dentro do meu coração. E eu vou repetir para quem não lembra ou quem não sabe ainda. Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Glória a Deus. Ele é um ser completo. Olha só que perfeito. Se você tem amor, se você tem alegria, se você tem paz, vou nem continuar. Fica nos 3 primeiros, que é demais para você. Se você tem amor, você não fala mal de ninguém. Se você tem alegria, você não está murmurando.
Você está regozijado, você está feliz porque você está frutificando, você está fidelizado na videira verdadeira, na vide. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Mas que alegria é essa? É a que vem do Espírito Santo, aquele ser que tem que estar dentro de você. Sabe quando a pastora está orando aqui, de repente vai tuf? Isso aqui não é teatro não, igreja. Ele faz tuf. Manifestação do Espírito Santo sobre nós. Porque Jesus disse o quê? O reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus. Foi o que disse não, igreja. Não foi o que disse não, foi o próprio Cristo em vida. Ele destinou essa frase. O reino de Deus está dentro de vós. Cabe a gente buscar, tomar propriedade disso. Eu creio, Senhor, que está dentro de mim. Encontra o Espírito Santo em mim. Se eu não tenho, me esvazia o meu ser, para que tu possa resplandecer a tua glória. Moisés, quando desceu do monte, teve um momento que ele teve que cobrir com um véu. Tamanha era a glória dele resplandecendo na sua face, porque ele esteve com o Senhor face a face. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bem sei, olha só, eu estou em João, eu estou aqui quase 2000 anos depois, preste atenção no que vai, mais de 2000 anos depois, entre Gênesis e João são mais de 2000 anos, 2000 anos é de Cristo para cá, amém? Preste atenção. Responderam e disseram, versículo 39 ainda de João, nosso pai é Abraão. E Jesus disse, se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ló não queria ser filho de Abraão. Ló brigou com o tio. Ló gerou contenda da casa. Aí ia ser queimado. Eu não sei se você sabe, igreja, mas Ló ia ser queimado. O destino de Ló era a morte. Abraão que intercedeu pelo sobrinho, de tão misericórdia que era, que sensibilizou o coração de Deus, que Deus se tocou com uma oração sincera, porque a oração do justo tem poder. Glória a Deus. A oração do justo tem o quê? Repita comigo. A oração do justo tem poder. De novo, Jesus não está ouvindo não. A oração do justo Tem poder. Glória a Deus. Enquanto você não entender que quando você se santificar, você se separar, santificação é separação de você, do seu eu e do mundo. Carregue a sua cruz e negue a si mesmo. Quando você se santificar, bota o joelhinho no chão. Está com problema com o filho dentro de casa? Santifica. Glória. Se santifica. Se separa para viver o evangelho verdadeiro. Aleluia, Jesus. Glória. Versículo 21. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Os fariseus responderam a Jesus. Nós não somos nascidos de prostituição. Nós somos filhos de sangue, descendentes puros de Abraão. Eita! Glória. Achando eles que de muito iria valer ser sangue do sangue. Mas tem irmão lá fora que está sendo mais cristão do que gente dentro de casa, da nossa casa. Glória a Deus. Isso está errado e tem que acabar por hoje. Em nome de Jesus, igreja. O Espírito Santo trabalha na unidade. A gente tem que buscar o Senhor, mostra o que é que eu não estou fazendo, que a glória de Deus não está resplandecendo. Está faltando temperança, está faltando domínio próprio, está faltando mansidão em mim. O que é que está faltando em mim? E Ele vai te dar, igreja. Isso que é lindo do agir de Deus. Ele nos dá, porque um verdadeiro pai tem prazer, tem satisfação, tem regozijo em ajudar um filho, e um filho justo, que é justificado por Cristo. Porque todos nós somos pecadores, mas estamos destituídos da glória de Deus. Mas por sermos justificados em Cristo, Ele nos justifica. Ele nos defende diante das acusações de Satanás. Versículo 42. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Eles eram descendentes de Abraão, eles eram sacerdotes eleitos pelo Senhor, mas eles não conseguiam ouvir a palavra do próprio Senhor que falava a eles. Glória a Deus. Eu vou repetir que eu acho que não houve entendimento na igreja.
Eles eram filhos de Abraão, eles eram sacerdotes eleitos, escolhidos pelo próprio Deus, mas eles apostataram da fé. Eles decidiram negar a fé e optar em vestir o manto religioso. Eu já sou salvo, eu já sou descendente de Abraão, eu já sou isso, eu já sou aquilo, e se não for do jeito daqui, não é de jeito nenhum. Eita, que é só heresia, viu? Quando você vê esses padrões de fala se repetindo em outros lugares, vigia. É verdade. Vigia. A salvação vem do Senhor, não vem de nenhuma religião. Ainda que levante a bandeira de Cristo, porque eu vos lanço como ovelhas em meio a lobos. É por isso que nós temos que saber reconhecer os frutos do Espírito Santo em nós, principalmente em nós e no outro. Se a gente não enxergar, estiver fazendo mau julgamento, leva para o secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fecha a portinha do teu quarto, que o teu pai que está no secreto, ele há de te ouvir. Aleluia. Quem é de Deus, versículo 47, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais. Versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade no demônio. A verdade só está em Cristo. A religião aprisiona, Cristo liberta. Os demônios tentam nos aprisionar, e Cristo está a todo momento disponível para ceiar conosco. Eu sinto ele bater a porta. Em Apocalipse, quando ele diz que está batendo a porta, é lamentável essa revelação, porque às vezes a igreja não tem o entendimento. Mas quando ele está batendo a porta, me desculpe, mas eu tenho que falar. Não é no seu coração, não. Não é Apocalipse, é na igreja inteira que ele está batendo a porta. E ele está lá fora. Porque o povo dentro da igreja de Laodiceia estava: eu já sou filho de Abraão, eu já sou filho de Moisés, eu já tenho a chave do céu, eu já estou salvo. Me dê um dinheiro aqui para botar no bolso para dizer que você está salvo. E o mais incrível é que isso se repete até os dias de hoje. E a gente não está vendo os lobos em pele de cordeiro. É por isso que a gente se frustra nas igrejas. Não vou mais, a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Já pensou se quando os discípulos começam a brigar, antes de Jesus ir para a cruz, eles estão brigando? Eu vou chegar lá. E ele resolve pegar. Jesus pegou assim, resolveu se ausentar do Espírito Santo. Aí vocês estão brigando porque eu estou no meu momento. Eu vou ser crucificado já já. Eu vou para a cruz já já. Vocês estão brigando aí para quem vai ver quem é que vai ser maior grandeza no céu. Jesus tinha o direito humano de puxar a orelha nesse sentido, mas Jesus não fez. Ele disse: grande é o que serve. Quer ser grande? Quer sentar à minha direita? Sirva. Sirva. Se não está servindo na casa do Senhor, chega para o pastor aqui no final do culto, que eu tenho certeza que ele vai ter uma satisfação, um prazer, ou de te abençoar já agora para servir, ou já para em breve colocar a sua vida em oração no ministério da igreja. A igreja não pode ficar aleijada. A igreja precisa andar, a igreja precisa marchar, a igreja precisa avançar, porque é a igreja que avança e o inferno que retrocede. Repitam comigo: a igreja avança e o inferno retrocede. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você não entender que é a igreja que avança, a casa não prospera, a casa tem contenda, atrasa aluguel, as contas vão chegando. E desculpa se você é servo de Deus e está se questionando aí agora: mas eu sou servo de Deus e está acontecendo isso comigo também. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, com carinho. Eu vou abrir lá para dizer a vocês, eu vou abrir com carinho. Vamos aqui comigo, Lucas 22. Eu vou dizer com carinho. Com carinho, viu? Fala, Jesus. Lucas 22, versículo 31.
Antes de ler, olha aqui para mim. Essa é a única revelação de todas as escrituras sagradas, de todos os vários apóstolos que foram levantados, a única que Jesus diz: ei, Satanás conseguiu autorização para lhe tentar. Eu já preguei muito isso, igreja, muito isso, porque isso marcou minha vida. E eu vivia dizendo, eu não sei vocês, mas se eu fosse o apóstolo aqui escolhido, selecionado, eu já começava a vigiar e orar de agora. E até que um dia um profeta me entregou essa palavra: Satanás conseguiu autorização para lhe tentar. E eu fiz igual a Pedro. E às vezes a gente está falando mal do irmão, e às vezes o irmão está na Bíblia, porque o irmão já está lá, amém? O irmão já está lá, o irmão já subiu para a glória. A gente está na tentativa ainda, na misericórdia do Senhor. E às vezes a gente está, mas afundou, não andou sobre as águas, mas isso, mas aquilo. Vamos chamar a responsabilidade para a gente, porque a gente responde por si? Vamos? Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Para aí. Cirandar é peneirar. Peneirar no sentido de lhe tentar. Mas de lhe tentar de um jeito que você apostate a fé, você abandone a fé. É de você estar numa direção, vou na direção aqui, de repente você foi para outra direção, sem nem entender o porquê, não sabia nem porquê, e até hoje você não encontra explicação por que você saiu do caminho. Se perguntar a você, talvez você nem saiba por que você saiu do caminho. O peneirão é de Satanás. A peneira da tentação de tentar a sua fé. E olha o versículo seguinte: mas eu roguei por ti. Olha só o que Jesus fez. Foi Jesus, viu? O próprio. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, repita comigo. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Deixa eu falar uma coisa baixinho para vocês. Eu não sou Pedro não, mas se depois de andar 3 anos com ele, lado a lado, todo dia, Jesus olhasse para mim e dissesse: quando você se converter, tu vai conhecer teus irmãos. Quando você se converter, você vai conhecer seus irmãos. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É o reino de Deus que vai mostrar a você e vai revelar quem é o irmão que está do seu lado que você nunca viu. Quem é o irmão que orou e intercedeu por você que você nunca soube? Porque seus olhos estavam o quê? Vendados. Teve gente que orou para você estar aqui hoje, igreja, e você nem sabe. Você nem imagina. E tamanha a humildade desse povo que não vai nem dizer. Sabe por quê? Porque a glória é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu me arrepiei aqui, irmão. Se você não está entendendo a mensagem, vamos abrir as portinhas do coração para ele agir, amém? Aleluia. Agora vamos voltar um pouquinho e vamos para Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Nós chegamos no famoso cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Eu não vou ler o capítulo todo porque ele é grande, entre aspas, né, de 1 ao 10, mas eu vou citar alguns pontos. Versículo 2: e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era rico, chefe dos publicanos. Ele era o que, igreja? Repita comigo, ele era o quê? Ele era o quê? Você já viu um rico subindo num pé de mangaba, num pé de mangueira, num pé de caju? Diga uma fruta ruim que ninguém gosta aqui, que a gente tem e que ninguém gosta. Giló? Não, figa de carne. Ele subiu na pior espécie de planta que tinha. Aquela planta, sabe para que prestava? Só para os pobres que estavam passando na rua da cidade. Que quando estavam passando pela rua da cidade para não cair morto, pegavam um fruto da figueira brava, cheia de caroço, amarga, azeda, que até hoje, no judaísmo, eles nem gostam. Era uma humilhação você subir na figueira brava.
Porque era um fruto que não tinha valor. E você sendo rico, rico tem fartura, rico tem riqueza. Rico não precisa estar subindo em pé de nada para pegar uma fruta, não. Naquela época, do plantio, da colheita, quem precisava era o pobre. Então, quando Jesus olha para o alto, a palavra não diz que Zaqueu gritou por Jesus. A palavra não diz. A palavra diz que Jesus olhou para o alto, porque ele já sabia o quê? Ele já sabia quem estava lá. E eu quero trazer uma reflexão para você do versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Desce o quê? Depressa. Depressa, depressa, igreja, que Deus vai querer agir essa noite. É hoje que Deus vai querer fazer, não é amanhã nem depois. Ele está com pressa, igreja. Porque a nossa ida para o reino do céu já começou a ser contabilizada. É pelos atos, pelos feitos, pelos frutos que a gente gera nessa vida. Não é na outra, não. Na outra a gente só vai colher o plantio do que foi plantado aqui. Então vem com a gente, igreja. Os pastores estão aqui toda segunda-feira. Às vezes a igreja não está assim, não, cheia como hoje, não, infelizmente. E ele vai estar aqui, ó, com as portas abertas. Porque a igreja é isso. O mundo pode fechar as portas do coração para você, mas a igreja de Deus não pode, não. Glória a Deus. Porque se fechar, Deus cobra dele, não vai cobrar de você, não. Ele é o pastor. Tem coisa que é cobrada ao pastor e tem coisa que é cobrada do seu livre-arbítrio. Porque Deus mandou anjo do céu e Deus vai mandar anjo do céu aqui para abastecer a fé de cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Para pegar vocês pelo braço. E ainda que vocês se atrasem, como foi o caso de Ló, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu estava atrasado, e não sou eu que estou dizendo que Zaqueu estava atrasado, não. A palavra acabou de dizer, versículo aqui, ó. Desce depressa, porque Jesus tem pressa. Chega, filho, vem, filho, que eu sou contigo. Quero fazer na tua vida hoje. E aí a gente tem a resolução final desse caso, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Porque são os seus atos que vão dizer se você é filho ou não de Abraão. Não é o seu sangue, não. Aleluia, Jesus. Tem gente que carrega o sangue da gente e é pior com a gente do que um desconhecido lá fora. Glória a Deus tem pressa, igreja. Aleluia. Abra as portinhas do coração de vocês para Deus agir, amém? E agora eu vou correr, senão não finaliza a palavra, não. Vamos para Efésios 4. Eita, Jesus. Mas eu quero servir Deus. Efésios capítulo 4. Mas eu não sei se eu quero servir, eu estou na dúvida. Eu não sei para que eu fui chamado. Eu não sei para que eu fui escolhido. Eu não sei nem por que eu estou aqui essa noite. Tem gente aqui, se eu perguntar essa noite, mas eu não vou perguntar para não constranger, amém? O porquê que veio parar aqui, nem sabe. E sabe de uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa. Tá tudo bem, igreja. Não importa como começou. A Bíblia fala que importa é como termina. Você pode ter vindo aqui à força, amarrada, na base do grito. O anjo pode estar vindo lhe puxando. Vem, filha, vem comigo. Não vou não. Ela é muito pequena, ela é muito isso, ela é muito quente. Mas Deus quer você aqui, amém? Glória a Deus. Vamos aqui. Efésios 4:11. E ele, Deus, o próprio, mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Eu preguei isso aqui no início da campanha, no primeiro culto da campanha, e estou pregando agora novamente no último. São 5 ministérios da fé que a igreja se move. Você tem que orar para que Deus te revele qual destes 5 é. Ah, mas eu não tenho nenhum. Está errado. A palavra de Deus diz que cada um tem um chamado de acordo com a sua capacidade. Ah, mas eu não encontrei ainda. Aí tem que levar para o secreto. Aí tem que orar. De repente você tem um dom de profecia e não sabe que tem. Porque não agiu ainda com o Espírito Santo. O reino de Deus não se manifestou dentro de você do jeito que ele gostaria. De repente você tem um dom de sacerdócio. Tem um pastor aí, uma pastora aí, a gente não sabe. Ué, você não foi fiel a ele? Você não foi justo na oração? Como é que ele vai te responder? Aleluia. De repente você tem um chamado para ser um mestre, um doutor aí do outro lado.
lecionar a palavra de Deus na escola dominical, na escola bíblica. Talvez você tenha um talento de fundar outras igrejas. Dom apostólico é fundamentação de outras igrejas, é fundar a igreja por cima de igreja, porque é Deus que respalda ele, não é o homem. Ah, mas hoje em dia não existe apóstolo. Quantos homens Deus não tem levantado nessa geração, neste último século e neste século presente, para levantar novas igrejas? Aqui eu, pastora Sibeli, pastor Douglas, chamado, abertura de igreja, consagração por ele. Ele abriu, só ele fecha. Desse jeito, Jesus. Aleluia. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o que, igreja? O aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Santo não é para ser só São Mateus, não é para ser São Tiago. Eles são santos porque eles buscaram a santidade. E nós os reconhecemos como homens santos, que tiveram uma vida santa. Mas e nós? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você. A santidade de Deus está dentro de você? Agora vamos para Atos, capítulo 4. Não, deixa eu só citar para correr. Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Se eu falei o dom de mestre, se eu falei o dom de lecionar, ensinar a palavra, e você aí se conta o seu, achando que não tem, lembre-se, Paulo e Pedro eram iletrados, ou seja, não sabiam ler e nem sabiam escrever. Se você é iletrado, não tem o conhecimento da sua vida, tem pouco conhecimento acadêmico, lembre-se disso. Estou falando de Paulo e Pedro, viu? Dos maiores apóstolos que a igreja já construiu. Mas por quê? Porque eles tiveram ousadia. Nós temos que ter coragem, nós temos que sermos corajosos, ser forte e corajoso. O crente é ousado. Ah, o Espírito Santo falou para mim para orar para aquela pessoa na rua. Ah, não vou não, nem conheço a pessoa. Vai lá, igreja. Já pensou se tu só orasse por quem tu conhece? Tava ruim de dar fruta, hein? Tava ruim de dar fruta, hein? Se tem gente aqui sentindo no coração de visitar alguém, seja na casa, seja um amigo na faculdade que não está falando por algum motivo, vai lá e fala. Começa a frutificar agora, porque Deus tem pressa. Amém? Glória a Deus. E agora a gente vai para uma conscientização. Paulo, antes de ser o grande pregador Paulo que nós conhecemos, Paulo era perseguidor dos cristãos. Eu quero trazer uma memória a você, caso você não a tenha. No capítulo 8, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, aconteceu um fato inédito. Um futuro apóstolo presencia a morte de um outro sem dó e sendo compadecedor com aquilo, compadecendo com aquilo, tendo consentimento daquilo. Nós temos uma frase no nosso ditado popular que quem cala... Vocês estão comigo aqui, amém? Amém. Quem cala consente. Paulo estava lá quando Estevão foi apedrejado e Paulo consentiu na morte dele. Tem gente vendo irmão sendo apedrejado, tem gente vendo filho afundando dentro de casa e está permitindo sem entregar amor. Entregue amor a você, você que é pai, você que é mãe, você que é padrasto, você que é madrasto, você que é primo. Entregue um amor genuíno do trono de Deus para essa pessoa. Para de reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes. Começa a colocar o joelho no chão. E vamos parar com essa coisa de eu pequei demais. Todos nós somos pecadores. E se você ficar se martirizando pelos seus pecados, você não avança. O alvo não é os seus pecados. Deixa eu te revelar uma coisa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O coração de vocês tem que estar ardente. O coração de vocês tem que estar ardente. Vocês têm que arder em fervor, em queimor pela palavra. Tem que ser o combustível diário. Acordou, já dá glória a Deus. Vai dormir, dá aleluia. É o dia todo, igreja, que a gente tem que buscar. Porque o dia tem 24 horas, é muito extenso. Muita coisa acontece, muita tribulação passa. É como eu disse aqui no início do culto. A vida é difícil, igreja. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo por nós.
Agora tem uma mensagem que Deus tocou no meu coração para eu entregar. É em Filipenses. Se você não quiser acompanhar comigo, fique em paz, amém? Eu vou ter que correr um pouquinho. Filipenses, capítulo 1, versículo do 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo. Olha só, isso não sou eu que estou dizendo. Capítulo 1, versículo 15 de Filipenses. Olha só, eu estava lendo minha leitura bíblica anual, eu faltei cair para trás quando eu li isso aqui. Eu tenho que parar a leitura para anotar isso aqui, porque isso aqui marcou minha vida. Presta atenção. É verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Porfia é discórdia. Tem gente que prega a Cristo por discórdia. Por discordar de você, passou a estudar no Google o que era aquilo que você estava falando para desmentir você, para desmerecer você. Quem aqui já não teve uma experiência dessa? Eu já tive. Eu pregando uma coisa, o irmão foi lá no Google, buscou, só para me rebater. Sabe, irmão, se isso está no seu coração, Deus abençoe. Sacode assim, ó. Bate o pé, sai. Não quer receber? Amém, Deus abençoe. Essa semana eu passei por uma grande frustração. Nunca tinha acontecido isso comigo, amém? A gente foi evangelizar juntamente com a pastora Sibeli. Foi a primeira vez que eu vi, eu não tinha visto ainda. Se já aconteceu com você, ok. Uma pessoa recusar uma oração. Eu disse, moça, deixa eu orar pela sua vida. Eu senti, ela disse, não. E eu fiquei chocado desse jeito. Ninguém nunca dispensou oração minha, não porque eu seja especial, não porque eu seja importante. É que eu me esforço tanto para que as pessoas vejam a graça de Deus na minha vida. Ainda que eu me esforce, mais que Paulo, mais que Pedro, tem gente que você não vai conseguir. Paulo estava pregando, o cabo caiu da casa e quase morreu. Vocês não lembram, não? Aquele episódio muito interessante. Paulo está pregando para o cara a noite todinha. Aí o irmão dormiu. Puf. Aí ele desceu correndo. Ele foi lá, chegou. Calma. A alma dele ainda está aqui. Eu acho que foi daí que surgiu aquele ditado. Não escapou nem a alma. Quem é que já ouviu essa frase? Meu fulano bateu de modo misericórdia. Acho que não escapou nem a alma. Aí eu lembrei de Paulo. O cara caiu da casa. Aí olhou para ele, chegou lá. Calma que a alma dele ainda está aqui. Jesus dá um jeito que eu consiga ainda. A gente tem que começar a olhar o lado bom das coisas, igreja. O profeta, ele é conhecido por transformar maldição em bênção. Se Paulo se desespera naquele momento, ele diz, e agora, Senhor? Enquanto eu pregava, o cara dormiu. E era Paulo, não era eu não, viu? Se você dormir aí, fique em paz. Eu que Paulo não conseguiu manter todo mundo na vigília acordado. Jesus, que era Jesus, subiu no monte e disse, ó, fica aí embaixo, porque eu vou subir. Quando voltar, aí Jesus volta, os caras estão dormindo. Aí Jesus já um sacode. Estou falando de Jesus. Estou falando daquele que é a palavra. Estou falando daquele que rios de água vão jorrar do coração daquele que nele crê. Eu não estou falando de mim não, igreja. E nem de vocês. Não que eu seja superior a vocês. Mas a gente tem que se esforçar para fazer a obra acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 16. Agora só, olha só que interessante. Uns pregam por amor, sabendo que foi posto para a defesa do evangelho. Olha só que lindo. Quem prega por amor está de parabéns. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, por briga, não puramente, julgando, acrescentando aflições às minhas prisões. Tinha gente que pregava a Cristo para falar mal de Paulo. Diga aí. Estou falando que está falando mal de Paulo. Se a Bíblia tem 27 livros do Novo Testamento, mais da metade foram eles. Já pensou se Paulo, fulano está falando mal de mim, eu não vou mais pregar o evangelho não. Fulano está falando mal de mim, eu não vou mais pregar o evangelho não. Já pensou? Se Paulo fosse ficar sentido com quem fala mal dele? Paulo não ia prosperar na fé, Paulo não ia avançar, Paulo podia começar a murmurar, mas ele sabia qual era o chamado dele, qual era o propósito dele. E para finalizar a igreja, nós precisamos entender uma coisa. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. É nisso que resultará a salvação. É pelo socorro de Jesus, pelo socorro do Espírito Santo e de vocês por mim. Porque se eu não gero fruto na vida de vocês,
como é que vocês vão frutificar na minha? Nós somos árvores. Nós somos como árvores. Mas nós somos mais do que isso. Não seja criatura. Seja filho. Esse é o tema das 7 semanas da campanha da igreja. Não seja criatura. Seja filho. E para finalizar, hoje eu recebi essa palavra que eu já tinha lido, mas que ela abundou meu coração. E eu gostaria de deixar para ti, para que abundasse seu coração também. É o terceira epístola de João. Terceira epístola de João, e ele escreve uma linda declaração de amor para Gaio, o seu irmão na fé. Se você tem um irmão na fé, que ele lhe dá prazer de você pregar o evangelho para ele, que lhe dá prazer de você chegar para ele pedir uma oração, dê glória a Deus pela vida desse irmão. João tinha. Nós temos que buscá-lo também. Se você não tem um amigo dentro da igreja, dentro do cristianismo, para pedir uma oração, para ele agarrar você pelo braço e dizer: eu vou pegar na sua mão até que o anjo do Senhor desça aqui, em nome de Jesus. Arrume, bote em oração, bote no seu secreto. Se tinha uma amizade assim no passado e ela quebrou, pergunta a Jesus por quê. Se não foi um livramento, Senhor, livra-me de todo mal, Glória a Deus. como é a oração do Pai Nosso. Ou se foi por causa de alguma discórdia, por ausência do Espírito Santo da nossa parte ou do outro, mas que isso seja quebrado em nome de Jesus, porque o Espírito Santo não gosta de contenda. Vou ler aqui. Olha só a declaração de amor que João dá. Homem para amar, viu? Ó, o presbítero, eu, João, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que você prospere, que você vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. João conhecia o caráter do homem, conhecia a verdade de Cristo que estava no homem e conhecia a alma dele, porque o profeta conhece a alma que está dentro de nós. O profeta tem acesso ao nosso coração, não porque ele é bom, mas porque o Espírito Santo de Deus é tão bom que dá acesso ao que está no coração dele. É por isso que Jesus conseguia desmentir os fariseus e mestres da lei. Vocês são filhos de Abraão? Vocês não são, não. Vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês sabiam quem eu sou. Abraão exultou o dia do meu chamado. O dia que eu desci à terra, quando Abraão soube, Abraão exultou. Diga aí, Deus anunciando: agora é chegada a tua hora, filho. Vai lá, deixa Abraão no céu. Ihu! É, igreja. Ou você acha que crente não comemora, não? Que crente não tem alegria, não? Que crente não tem regozijo, não? Tem. Estou lá no céu, estou vendo o filho do homem descer, se despindo das vestes. Eita, foi a palavra que falou. Abraão exultou o dia do filho do homem descer sobre a terra. Olha só. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, Gaio. Porque são os irmãos, igreja. São os irmãos que têm que testificar a verdade de Deus que está dentro de vocês. Você pode falar de Deus, você deve falar de Deus, mas quem tem que dar o melhor testemunho da sua vida é quem é seu irmão. Porque se você praticar a caridade em amor, 1 Pedro 4,8, lavará toda a multidão de pecados. Lavará a multidão de pecados. E se você quiser lavar a multidão de pecados, o pastor pode estar fazendo uma oração por você. Você pode estar vindo aqui à frente, que ele pode estar orando por você. Fique em paz, porque essas 7 semanas não foi obra do acaso. Deus quer fazer hoje e Ele tem pressa para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E o tema da minha pregação é: Deus tem pressa. Glória a Deus, aleluia. E eu posso fazer um convite a você, igreja, já que Deus tem pressa? Se você tem um dom de orar em línguas, comece a orar em línguas. Fique em pé no teu lugar. Se você tem algum dom, comece a manifestar aqui para que a glória de Deus desça. Oh, Jesus amado, obrigado por esse momento, obrigado por essas 7 semanas que eu fui regozijado. Eu tenho certeza que irmãos aqui presentes também foram. Deus abençoe a vida do pastor Douglas Hernandes, que se disponibilizou para colocar a mão no arado. Deus abençoe a vida da pastora Cibele, que não, ainda que se tivesse cansada, não deixou de fazer a obra. Foi na chuva, foi no sol, foi dia, foi noite, foi madrugadas adentro, e eu sou testemunho ocular que eu vi eles madrugadas adentro, orando pelas pessoas, fazendo imposição de mãos, orando por pessoas que nem sabiam se iam estar aqui, mas algumas delas estiveram. Deus abençoe o coração de cada um de vocês, porque o reino de Deus tem que estar vivo.
dentro de nós. Porque se o reino de Deus não estiver dentro de nós, de nada disso importa. A nossa fé é vã, e a nossa fé não pode ser em vão. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós nos colocamos, Senhor, à tua disposição para sermos os teus escolhidos. Nos escolhe, Senhor. Haja um coração puro dentro de nós. Se nós não tivermos, mata a nossa carne, mata o nosso eu, para que já não eu viva, mas que Cristo, ressurreto, santificado, glorificado de alguma forma pela tua misericórdia, possa abundar e viver em mim. Pois assim como Moisés, após descer do monte, teve que cobrir sua face com um véu, de tamanha era a tua glória que estava resplandecendo sobre a face de Moisés, que se for da tua vontade, desça sobre nós, porque Deus quer fazer hoje e agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.